Boa noite a todos. Que bom que a gente conseguiu chegar até essa casa iluminada, esse pronto-socorro, esse colo de mãe, não é isso? Então a gente se ajeita agora, bem gostosinho, que seremos abençoados a partir de agora, mais ainda. E do livro Gotas de Esperança, escolhido ao acaso, questão 9.3, diz assim: quem o maltrata continua sendo filho de Deus. Olha. Ninguém perde a condição de filho de Deus. Nascemos filho de Deus e seremos sempre. Quem o ofende não é filho de Satanás ou de outra coisa parecida. Se pratica agora o mal, ele se defrontará com a corrigenda mais tarde. A justiça divina é perfeita. Não queira substituí-la pela sua. Não deseje sofrimento ao outro. Envie-lhe um bom pensamento. Talvez não saiba o que faz, por isso, perdoa. Tornamo-nos mais irmãos uns dos outros quando compreendemos ter a mesma natureza divina. A palavra de chave aqui, para nós, é compreensão. É uma palavra bonita, grande, que a gente tem que ir pouco a pouco entendendo ela, que é o que a gente está fazendo até hoje, agora. Compreender. É fácil? É trabalhoso, mas nós já estamos aqui. Então, a cada dia que passa, sob todos os pontos de vista, seremos cada vez melhor. E nessa caminhada em que nos encontramos, chegamos até aqui. Aí esse oásis, estamos cercados por uma nuvem de energia que eu não sei mensurar. Acho que ninguém consegue. Mas se a gente fizer um esforçozinho, a gente poderá sentir o amor de Deus por todos nós, que pegou a gente pela mãozinha e nos fez chegar até aqui, ter força de sentar numa cadeira dessa. E mais do que isso, fortalecer em nós a atenção, em receber e reter tudo, todo o ensinamento que vai ser dito aqui pela nossa querida, olha que nome lindo, Diana Amar, gente. Olha a responsabilidade dela. Então, parabéns para todos nós, dos dois lados da vida, que chegamos até aqui. Uma ótima noite para todos nós. Parabéns para você por ter chegado nessa casa linda, que você vai amar e nunca mais você vai sair daqui. Boa noite. Deixa eu passar aqui. Então, hoje eu vou falar sobre as 3 revelações. E esse até foi um presente, porque ele está dentro do Evangelho. E é o primeiro capítulo do Evangelho. Então, só para a gente entender, começar assim, o que são essas revelações, eu trouxe um pouquinho, que está no primeiro capítulo da Gênesis, o que é revelação, mas pela definição de Kardec, né? Assim, que ele nos traz muito didaticamente, até porque Kardec era professor. Então, ele nos ajuda também. Então, a gente define que revelar, tirar sob o véu. Então, conhecer alguma coisa secreta. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente está na moda também aquele chá revelação. Então, assim, a gente vai lá, faz o chá revelação para descobrir se é menino, se é menina. Mas o neném já está lá dentro. Deus já sabe se é menino ou se é menina. A revelação que vai vir também já é de alguma coisa que já existe. É uma coisa que vai ser revelada para a gente. Até porque muitas das coisas, até na nossa vida aqui de encarnado, já vem na nossa consciência. A gente já vem, às vezes, com alguns véus que é retirado durante a nossa caminhada. E a revelação é isso. É de uma coisa que a gente não sabe, mas que já existe. E, se a gente for parar para pensar, diversas ciências já fazem ao longo assim, de todos os anos várias revelações. Então, a gente tem, né, que a astronomia revelou o mundo sideral, a geologia revelou a transformação na Terra, a química
a lei das afinidades. Vários daquelas pessoas que a gente aprendeu na escola, vários são reveladores. Então, assim, se a gente for pensar, a humanidade sofre revelações incessantemente, porque são para a gente reveladas. E aí, qual é a característica da revelação? A revelação tem a característica que ela é uma verdade, porque ela foi feita por Deus. E Deus não vai fazer uma mentira, Ele não vai mentir para a gente. Então, se alguém falar que tem alguma coisa para revelar e que não seja verdade, não é uma revelação. É um fato, alguma coisa criada pelos humanos, porque Deus não mente. E aí, a gente abre esse capítulo com essa passagem de Mateus. Ele fala: não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Por que ele coloca e ele inicia esse capítulo das 3 revelações? Porque nenhuma das revelações veio para destruir a outra. Ela veio para ser uma sequência da outra. Então, eles não veio destruir nem Jesus e nem Moisés. Então, para Deus, tudo tem uma sequência na natureza e, por isso, o processo da revelação divina é programado ao longo do desenvolvimento humano. Todas essas revelações foram programadas por milhões de anos para a gente poder passar por elas. Nenhuma lei veio destruir a outra, mas fazer elas cumprir. E cada uma vem no seu tempo, de acordo com a capacidade de compreensão, de entendimento do povo à sua época. Então, não tinha como a gente já falar de espiritismo para as pessoas que, às vezes, não acreditavam em nada. Como é que a gente já vai falar de um mundo que eles não conseguem enxergar, se mal eles conseguem entender olhando e vendo as coisas? Então, só para a gente lembrar, né? A Terra é uma escola em que os espíritos aprendem lições de amor para que eles atinjam sua iluminação. Eu acho que esse é um pouco do resumo do que a gente vai falar aqui. Então, todo mundo aqui, a gente está numa escola. Por isso que a gente precisa dessas revelações. Para que a gente aprenda e que a gente passe por provas. Então, na primeira revelação, a gente tem que pensar que o Egito, naquela época, era uma potência mundial. Só para a gente se situar onde é que a gente estava. E aí, ali ele era um centro de engenharia, tem o Rio Nilo, tinha aquelas coisas que tudo era pelo rio, tudo era marítimo. E os hebreus, os israelitas, eles começaram a se multiplicar muito, eles começaram a multiplicar a população deles. E nisso foi uma troca do faraó, porque eles tinham sido bem recebidos pelo antigo faraó. Só que esse faraó novo ficou com medo. Imagina os egípcios em menor número do que os outros, o que isso ia acontecer? E aí eles passaram a tentar controlar essa população, começou a dar trabalho. Foi quando eles viraram escravos. Só para a gente entender também uma outra coisa, eles acreditavam em vários deuses dos egípcios, né? A gente vê, quando a gente pesquisa na escola, são vários deuses. E, para eu não esquecer de falar, não sei se vocês já viram ou já leram Os Exilados de Capela. E aí, só para a gente lembrar, quando Capela, por acaso, está passando pela mesma transição que a gente está passando agora. A gente está saindo do mundo de provas e expiações e a gente está indo para a regeneração. E eles passaram por isso há muitos anos atrás. E aí, não sei se vocês sabem, mas quando a gente está mudando esse período e a gente está indo, graças a Deus, para a regeneração, quem já não tem uma virtude, quem não tem alguma coisa boa, já não encarna mais nesse planeta. Então, eles vieram para cá. A gente ainda estava num mundo primitivo, só que eles ainda eram muito mais evoluídos do que a gente. E aí, quando eles vieram para cá, eles foram divididos em 4 grupos. Os hindus foram para a Índia, os árias para aquelas áreas da Europa, os hebreus e os egípcios. Hoje a gente vai falar agora desses 2. Os egípcios vieram também com uma espiritualidade mais elevada, mas os hebreus vieram com uma diferença. Eles acreditavam num Deus único. Eles eram monoteístas. Por isso que eles foram o povo escolhido.
Porque cada um vieram assim com as características. Esses grupos, cada um tem suas importâncias para a criação da gente, né, do que a gente vive hoje. Mas esses dois vieram para se ajudar. E aí a gente vai lembrando daquela parte, né, que aí, com esse medo desse faraó que ele tinha, ele mandou matar todos os nenéns que viessem, que fossem filhos dos israelitas, iam morrer. Não sei se vocês já viram a história de Moisés, tem até o filme da Disney, né, O Príncipe do Egito, podem ver. Então ele acaba sendo levado para a mãe para um rio e ele é criado junto com o faraó. E ali ele vive com o faraó e descobre a descendência dele, e aí passam-se todas aquelas pragas, todas aquelas coisas, ele abre o mar e eles vão para o deserto. E aí, aqui, na primeira revelação, eles trazem assim: a lei de Moisés é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. O que Deus fala é para sempre, é eterno e a gente pode usar ela até hoje. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Por que ele precisou receber também essas leis? Esse daqui é uma pintura de um quadro famoso, que é a adoração do bezerro de ouro. Quando eles foram para o deserto, eles estavam felizes em busca da terra prometida. Mas eles estavam lá andando, passaram-se meses e eles não chegavam. E eles começaram a esquecer muitas coisas. Eles voltaram com os costumes antigos, começaram a adorar coisas, né? Quando Moisés desceu do monte, ele se deparou com isso, com uma algazarra, com uma festa, e eles adorando um bezerro de ouro. Então, naquele momento, aquela população estava completamente desorganizada, indisciplinada. Então, Deus precisou ser um pouco mais rigoroso. E aí, eles nos traz as leis, as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. A primeira: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que estás no céu e na terra, nem de tudo que estás nas águas e debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Ele traz de novo essa ideia do Deus único, que eles já tinham isso neles. Então ele ratifica isso. E imagina Moisés descendo do monte, se deparando com aquilo depois de ter recebido isso. Não ficou feliz, não. E aí depois: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Coisas que a gente vê até hoje, pessoas usando o nome dele para fazer várias coisas e várias besteiras em nome de Deus. Quantas guerras foram feitas em nome de Deus? Depois que a gente já tinha uma lei de Deus falando para não fazer isso. Lembrar-te de santificar o dia de sábado. E aqui a gente tem que pensar que eles eram um povo escravo. Eles não tinham descanso. E até hoje o povo judeu faz o Shabat. Claro que é um símbolo para lembrar a gente de descansar. A gente precisa de um dia de descanso, não só para a nossa saúde mental, mas para a nossa adoração, para estar aqui. São nesses dias que a gente vem descansar, né? Hoje em dia ficou uma coisa simbólica. Hoje não é o sábado, hoje é o domingo. Enfim, mas temos que tirar esse dia para a gente. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. A gente pode ter todos os problemas do mundo com os pais. A gente sabe que hoje em dia tem mãe que é pai, tem pai que é mãe. Mas eles colocaram a gente aqui. Porque aqui, lembra que eu falei que é uma escola? Porque todo mundo aqui vai se tornar um espírito puro. Isso, graças a Deus, é uma coisa que me alivia o meu coração. Mas a gente precisa passar por essas provas. Porque a gente aqui estuda, lê muito. Mas e na hora que acontece alguma coisa? Como é que a gente vai agir? Então, essa encarnação é um presente para a gente, para a nossa evolução, porque a gente só evolui se a gente melhorar aqui. Tá? Não matarás. Está implícito, infelizmente, a gente está vivendo no mundo, cariocas aqui, nós sabemos essas coisas que as pessoas não estão nem aí para isso. Não cometerás adultério. E aqui não é só a questão de casamento, não.
Quantos adultérios a gente comete até nos dias atuais? Tem gente que adultera documento, faz adulteração de muitas coisas. Isso não é só nesse sentido. Não roubarás, quase ninguém faz mais isso. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas pessoas assim que a gente não vê, aquela fofoca, eu não gosto da pessoa, acaba inventando ou aumentando. Deus não gosta. Não desejarás a mulher do teu próximo. Com tantas milhões de pessoas, por que a gente vai querer a mulher do outro? E a gente vê isso muito, muito, muito. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Aqui a gente não precisa querer a casa do outro, o carro do outro, a casa, tudo, né? Isso aqui veio combater um pouco a cobiça, a inveja que a gente tem. E está incrustado na gente. Então, naquela época, eles precisaram de umas coisas mais incisivas, nesse sentido, que a gente vê muitos nãos, porque eles não sabiam como seguir. Eles não sabiam o que fazer. Então, às vezes, quando as pessoas falam do Antigo Testamento, nossa, Deus era punitivo. Deus não era punitivo. Deus veio para educar a gente. Ali, assim, era uma forma mais fácil que eles tinham de entender. Porque, às vezes, se as pessoas não entendem até hoje, o que dirá antigamente? Quantas pessoas ainda precisam desse tipo de lei, dessa lei um pouco mais rígida? E essa lei, ela é de todos os tempos porque ela tem um caráter divino. A lei de Deus, ela é imutável. Então, tem gente, e a gente pode seguir ela até hoje. Então, a primeira revelação, ela traz para a gente essa questão do desenvolvimento da justiça. Aquele povo precisava de um código a ser seguido, com moral, regras e condutas. Eles não tinham. Se a gente for pensar, a gente está falando de 1.200, 1.300 anos antes da vinda de Cristo. Tá? E aí, ali nessa época também, Moisés criou as leis mosaicas, porque eles também precisavam desse código civil. Essas leis de Moisés a gente pode mudar, e Jesus veio fazer isso, e eu vou falar depois. Mas a lei de Deus, não. Porque, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da lei de Talião. E a lei de Talião, ela já existia, e aí, se a gente for parar para pensar, com o código de Hammurabi, que foi feito não sei quantos mil antes pelo rei Hammurabi, e essa pedra existe até hoje, ela está em Paris, no Louvre, que ali, ele naquela época já tentou ajudar as pessoas, mas mesmo assim era uma coisa muito desproporcional. A punição era muito severa. E aí Moisés, ele melhora um pouco essa lei de Talião e ele coloca as coisas de 1 para 1. Então era olho por olho, era mão por mão, era tudo. Então, assim, ele dá uma melhorada, uma equidade já nessa lei de Talião. Então, que para aquela época era importante. E aí, se a gente for pensar, eu estava pensando assim, quando eu estava montando essa palestra, falei, gente, não matarás. Isso a gente está falando de Moisés. Na época do meu avô ainda tinha o duelo. Era uma coisa que é muito recente. Então, assim, o nosso Código Civil ainda permitia esse tipo de coisa. E aí a gente vem para a segunda revelação. Ele foi, assim, é porque os estudos, eles variam entre 1.200 a 1.400 anos antes, tá? É um pouco mais fácil, assim, ser 1.300. E aí, se a gente for parar para pensar, o Império Romano também era uma potência. A mesma, assim, a gente vai observar algumas semelhanças com o Egito. Também era uma grande potência, na verdade, eu acho que era uma das maiores potências. Existiam outras dinastias nessa época, mas o Império Romano, ele era o que ele mais predominava. Eles eram muito bélicos, eles gostavam dessa coisa de arma, de guerra. Me lembra até do War, jogando, e agora acho que até fizeram um War baseado nesse período. E eles também eram politeístas, eles também acreditavam em vários deuses. Passaram vários anos e a gente voltou com as mesmas coisas. E aí vem nosso amado mestre. E ele fala, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la
Dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Ele, mais uma vez, ele não veio destruir, ele veio aprimorar para aquelas pessoas que estavam naquela época, numa linguagem que fosse mais fácil para elas entenderem aquelas leis e melhorar elas um pouco também, né? A gente estava precisando dar uma melhoradinha. E aí, quanto à lei do Moisés, ele, pelo contrário, ele modificou completamente, mas porque aquela era uma lei humana, quem criou foi Moisés. Porque também as pessoas estavam cometendo muitos abusos, cada um pode interpretar as coisas do jeito que quiser. Se as pessoas fazem isso com as parábolas dele, o que dirá quando foi um homem que fez? Porque cada um pode interpretar da melhor maneira para si. A gente vê isso em diversos outros tipos de templo. As pessoas pegam aquilo para si, botam a sua verdade, e aí começam a distorcer, e quando a gente vai ver, não tem mais nada a ver. Até por isso que foi criado o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vem com as instruções dos Espíritos. Se alguém tinha alguma dúvida do que Jesus queria dizer, basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque os Espíritos vêm para nos guiar exatamente o que ele queria dizer. Então, a gente hoje não é falta de informação. Então, e ele fala, e aí ele pega os 10 mandamentos e ele resume a 2 frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. E, acrescentando, está aí toda a lei e os profetas. Ele, em momento nenhum, quis que os profetas daquela época se sentiram muito ressentidos, passassem por eles. Ele não passou por cima de ninguém, ele não modificou nada. Ele só transformou algumas palavras. E uma das coisas que a gente pode ver 2 vezes a palavra amor. Ele veio trazer amor. Ele veio ensinar as pessoas a amar. Ele veio ensinar as pessoas a amarem os outros. Porque quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente não vai matar, a gente não vai cobiçar, a gente não vai invejar. Ele resumiu. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. Tiveram várias profecias. Então, João veio antes dele, e aí ele vem. E ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas nos reinos dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá. Ali ele já começa a colocar também um germezinho para vir depois a próxima revelação. Então, ele já começa a falar que o reino dele não é daqui, que há muitas moradas na casa do Pai. Ele já começa a falar de uma outra forma, para as pessoas começarem a pensar. Porque a gente também vai ter... Ele não queria só um aumento da questão moral, mas ele também queria um aprimoramento intelectual das pessoas. E aí, naquela época, também, Jesus não podia falar tudo. Então, ele, em muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Em todos os momentos, quando cada um dos reveladores veio, eles tinham que pensar quem era aquela população naquela época. Então, qual é o entendimento? Se ele já foi julgado pra caramba quando ele falava que o reino dele não era daqui, com várias coisas, imagina se ele falasse sobre várias outras coisas. Mas isso aqui já mostra uma espiritualidade enorme. E assim, ele necessitava que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade e que a ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz, que se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo dela progredir. Aquele lá era uma época onde a gente não tinha ainda essas questões científicas e que logo vieram. E aí, passado-se agora 1855 anos. Então, se a gente for parar para ver, né? Antes Moisés eram 1.300 anos antes de Jesus e Kardec vem em 1.800 anos depois. Então, também pensando na época, a gente também estava falando de uma época onde a gente estava vivendo um período da Revolução Industrial. A gente estava ali quando as disseminações das ideias liberais e científicas estavam em tudo. E aí veio, né, nesse ano em Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivail participou pela primeira vez das sessões de manifestações mediúnicas, iniciando sua jornada na codificação
do espiritismo sob o pseudônimo Allan Kardec. Então ele, um francês, ele era professor, ele era pupilo de Pestalozzi, ele era pesquisador e ele era cético, completamente cético. Ele não acreditava em nada. Como os estudiosos da época, até hoje alguns cientistas ainda acham que não precisam acreditar em nada. Só que para aquela época, para o que ele ia fazer, isso era muito importante. Porque ele precisava não acreditar, porque ele precisava pensar numa metodologia que fosse robusta para aquela época de 1800, para comprovar o espiritismo. Então não podia ser uma pessoa que já acreditava. Então ele foi em diversos lugares. Ele foi ver as mesas girantes, aí ele foi em lugares que cobravam, tinha lugares que botavam imã, ele viu muitas coisas que poderiam, assim, ele poderia até ter deixado de lado pelas coisas que ele viu e que realmente não estavam fazendo. Só que aí ele foi convidado para uma sessão séria, numa casa séria das pessoas que naquela época se encontravam nas suas casas, então eles tinham as médiuns na casa, e ele viu como é que era realmente uma sessão séria, sem ser um show. E ali... Então, o espiritismo ele é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Vocês pensem numa época onde a gente não tinha internet, celular, até telefone, tudo. Acho que nem televisão tinha. Você imagina assim, ele criou várias perguntas e elas foram respondidas ao mesmo tempo em diversos lugares diferentes. E tiveram a mesma resposta. Isso, para aquela época, era uma metodologia científica muito forte. Hoje não, a gente tem a internet, então eu estou aqui e posso me comunicar com alguém de outro país e as pessoas não vão saber. Agora, naquela época, não. Então, aquilo ali, para a época, para mim, era uma metodologia completamente irrecusável. E isso está escrito no Evangelho, não são minhas palavras. Então, o Espiritismo ele nos revela esse mundo espiritual, a reencarnação, e que fora da caridade não há salvação. Por quê? Ele vem trazer para a gente esse reino dos céus que Jesus fala. Que a gente é uma alma imortal. E que a gente, através das reencarnações, por isso que eu falo que a Terra é uma escola, a gente vai se purificar. Nós vamos nos tornar espíritos puros. Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Que aqui a gente está para isso mesmo. A gente está a passar para essas provas, para saber o que a gente vai aprender nessa encarnação. Tem coisas que às vezes eu fico pensando assim, não quero levar para a próxima não, vou tentar resolver aqui. Porque a gente não morre nunca, a gente nasce muitas vezes. Então ele vem trazendo isso. E aí ele pega e ele melhora a boa nova do Cristo, porque ele fala que fora da caridade não há salvação. Por quê? Quando você ama o seu próximo, você quer ajudar. E a gente vive num mundo que a gente vê tantas coisas. Como é que a gente vai evoluir se o nosso outro irmão está passando por tantas necessidades? Como é que a gente vai andar na rua? Ele vem mudar um sentimento interior da gente. Ele vem trazer também uma questão da compaixão, que muitos ficaram perdidos. A gente, às vezes, esquece de se colocar no lugar do outro. A gente esquece de ser empático. A mesa fica aí. Então, ele vem trazendo isso, que a gente precisa disso para essa encarnação, para que a gente possa melhorar. E assim, nesses aspectos que Jesus se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. Então, assim, várias vezes, quando Cristo falava, as pessoas não entendiam nada. Então, o Espiritismo ele veio para tapar essa lacuna da falta de entendimento. Imagina quando Jesus falava várias coisas, ninguém entendia nada. Então, o Espiritismo ele foi a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Quando a gente entende e sabe o que é o Espiritismo, as palavras dele ficam muito mais fáceis de serem compreendidas. Então, a primeira a primeira revelação, ela foi personificada em Moisés, a segunda revelação em Jesus, mas a terceira não é em nenhum homem. A terceira revelação, ela é um ensinamento dado pelos espíritos. Tá?
E aí, quando a gente para pensar, e eles dizem que os espíritos são as vozes dos céus. E aí, aqui, através dos médiuns, que a gente consegue essas comunicações. Uma das coisas do espiritismo também é essa comunicação. Ele autoriza essa comunicação que, em algumas religiões, é proibida. Falam, até porque, assim, todas as religiões são espiritistas, né? São, assim, elas são espiritualistas, elas acreditam no céu, no inferno, em várias coisas. E quem vai não é o corpo. Então, eles acreditam nisso. Mas o espiritismo é a ciência que nos mostra como fazer isso e o porquê que isso acontece. Então, dessa forma que Cristo disse que não veio destruir a lei, o espiritismo igualmente diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi só dito sob forma alegórica. A gente tem que lembrar que ele falava dessa maneira, né? Ele falava por parábolas, as pessoas às vezes não entendiam, ou às vezes ele jogava, até porque tinham vários tipos de ensinamento. Então ele falava uma coisa, ela entendia de um jeito, ela de outro. E às vezes até está certo também. Ele falava e ele se utilizava das parábolas por conta disso, para as pessoas também às vezes entenderem o que elas estavam passando naquele momento. E ele vem preparar a realização das coisas futuras que o Cristo anunciou, que é a regeneração. Então, desde essa época, o nosso planeta já está sendo preparado para a fase que a gente está passando agora. Se a gente for parar para pensar quantos 1000 anos a gente está nessa preparação, né? E aí, para a gente resumir, a primeira revelação, ela tem como característica a justiça. Porque naquela época o povo precisava de um código. Até hoje a gente tem o Código Civil, o Código de Ética a ser seguido, cada profissão também tem seus códigos. O que dirá naquela época? Então, a gente vai estar falando de uma época em que as pessoas eram completamente bárbaras, e aí elas começaram a ter um norte. Então, a primeira revelação ela veio como uma coisa um pouco mais simples de se entender, do que não podia fazer, por isso que era cheio de nãos. Isso auxiliou muito. E aí veio Jesus com o amor. E aí ele veio nos ensinando tantas coisas maravilhosas, quantas coisas ele nos ensinou. Quando ele chega para a gente e mostra lá no Sermão da Montanha, e ele vem mostrar para a gente que daquela época, que as pessoas eram muito materialistas, faziam bezerro de ouro, que, na verdade, o reino dos céus era dos humildes, dos pobres de espírito, que ele chama, na verdade, o pobres de espírito são dessas pessoas que não são materialistas, que amam os outros, que ajudam os outros. E ele vem também trazendo, porque naquela época achavam que os israelitas, os hebreus, eram um povo escolhido. Mas ele não veio para falar para um povo único. Ele veio para aumentar para toda a população, para toda a humanidade, os ensinamentos dele. Então, o amor dele foi multiplicado por todo mundo, enquanto antes achavam que era uma coisa única, não. Ele veio para todo mundo. Então, quem sentava na mesa com eles eram todos. Então, e ele era falado. Você imagina naquela época que tinha as hierarquias dentro das sinagogas? E aí, assim, mas como é que um judeu está sentado com um cobrador de impostos, com uma garota assim? Então ele era julgado o tempo todo, porque na verdade ele veio para essas pessoas. Quando ele fala que ele veio para os pobres e os estropiados, porque quem já está bem ele não precisa, ele veio ajudar essas pessoas. Ele veio ajudar o perdão, ele veio ensinar o perdão no caso. Ele veio ensinar que a gente não tem mais o olho por olho, dente por dente. Quando alguém fizer alguma coisa contra você, você dá a sua outra face. E aí, nisso, vem o Espiritismo como a verdade, ensinando que essa fé ela tem que ser uma fé raciocinada, porque as pessoas também, às vezes, ficam muito vigorosos naquelas coisas religiosas e esquecem de raciocinar. E aí o Espiritismo veio trazendo essa luz e elencando todas elas. Quando Kardec fala para a gente que fora da caridade não há salvação, ele está seguindo os ensinamentos de Jesus. Isso é chuva?
Enfim. E aí, elas se complementam. E aí, ela vem trazendo, também nesse capítulo, ele fecha com a aliança da ciência e da religião. Tanto que Jesus tinha falado muitas coisas que não vinha falar, porque estavam esperando a ciência chegar. Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus e não podem contradizer-se. Uma prega a questão material, que é importante para a gente vive no mundo material. A gente querer as coisas não é errado. A gente querer um conforto, uma casa melhor, um emprego melhor, para poder ter um carro que às vezes você gosta, isso não é errado. Mas ele tem que ser através do nosso trabalho. Não o do outro. Eu quero desejar o do outro porque o outro tem e eu não tenho. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, a gente querer coisas melhores para a gente, não tem problema. E elas não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. E a lacuna que faltava para traçar essa união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Se a gente for parar para pensar, a gente até hoje ainda tem alguns cientistas que falam que acham até legal falar que eles são ateus, não acreditam em nada, porque eles são da ciência, porque é a ciência que vai comprovar como é que o mundo veio, a criação das espécies. Só que cada uma precisa da outra. E aí, nessa época, e até mais ou menos 2026, as pessoas ainda elas olham para o próprio umbigo, cada um com seu ponto de vista. Só que, por exemplo, quem me vê daqui está me vendo de uma maneira. Quem me vê de trás vai me ver de outra. Quem me vê de lado vai me ver de outra. Então, existem diversos tipos de pontos de vista. Tudo depende de onde a gente está olhando. Por onde que a gente está olhando as coisas. E isso tudo é uma revolução moral que opera nesse momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. E, assim, ela foi elaborada por mais de 18 séculos. Para chegar à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. Se a gente for parar para pensar, a gente já está vivendo uma melhoria em relação a isso. Eu sou da área da saúde e eu dou algumas outras palestras também sobre espiritualidade em saúde. E essa é uma coisa que se fala desde a década de 80, por conta de cuidados paliativos. Mas hoje está muito em voga. Ele já falava que isso ia vir. Quantos estudos a gente já não vê sobre espiritualidade em saúde? Quantas sociedades brasileiras, dentro de medicina, dentro de cardiologia, que eu vejo, dentro de várias outras, já tem agora câmaras técnicas de estudos, de pesquisas de espiritualidade em saúde. Já sabem o poder da fé. A gente tem um colega que é psiquiatra e ele é de um centro de Juiz de Fora. E ele é psiquiatra e ele até escreveu um livro, Ciência da Vida Após a Morte. Não sei se vocês já viram. E ele fez um núcleo de pesquisas em espiritualidade. Então, em diversas teses de mestrado e doutorado, ele vem comprovando cientificamente, e aí agora eu estou falando do caráter científico e o rigor que a gente tem atualmente aqui, né? Ele vem comprovando. Então, esse livro, ele fez um compilado com algumas das teses de doutorado, comprovando cientificamente a reencarnação e várias outras coisas que as pessoas ainda podem ser céticas. Eu tinha um primo que eu falei assim, ele não conseguia entender, porque ele não conseguia ver, as pessoas ainda tem algumas pessoas assim, e eu lembro que eu passei a palestra dele, Alexander Moreira. Passei a palestra dele. E aí ele começou a repensar sobre as coisas. Assim, ainda está... É só um germezinho que a gente vai, porque ele é todo da ciência. Mas a ciência, o espiritismo é uma ciência. Só que a gente estava falando de uma ciência um pouco antiga. Então, a gente agora já tem pessoas, professores, acadêmicos em faculdades, transformando isso realmente numa ciência muito maior.
ele tem um estudo junto com Harvard. A gente está vendo, né, os estudos que estão sendo feitos junto com os médiuns, a impostação das mãos, do magnetismo. Então, assim, hoje a gente já tem dentro de hospitais públicos, inclusive o Reiki, que é magnetismo também, como o passe, o prana, enfim. E aí já tem um rigor, porque se está dentro de um hospital, precisou passar por vários critérios. E aí, Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. E aí, aqui eu já vou me encaminhando para o final. Às vezes, assim, a gente fala muito sobre essas coisas e sobre... que às vezes é muito fácil a gente falar, mas como é que a gente vai viver isso? Viver o Evangelho. Às vezes eu não lembro do que eu comi ontem, como é que eu vou lembrar de todas as passagens do Evangelho? E aí, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que eu faço. Eu vim de um centro espírita que é da Joana, e não sei se vocês sabem que Joana foi Santa Clara. Santa Clara foi a irmã espiritual de Francisco. Então, para terminar, eu trago o que eu ouço e vejo e tento viver todos os meus dias, que é a oração da paz, que ela teve uma origem em 1912, só que lá para 1920 e 30, alguns franciscanos pegavam a imagem de São Francisco e colocavam essa oração do lado. E aí ela passou a ser mais conhecida como oração de São Francisco. Então, para a gente terminar, como a gente pode tentar seguir esse caminho para a gente evoluir? Então, Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus, uma ótima noite para vocês. Bem, meus irmãos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre esse carinho de Deus, sobre cada um de nós, preparando os caminhos para a nossa reforma íntima, a nossa evolução, com muito cuidado, né? A ponto de Jesus vir pessoalmente, o governador da terra, o criador da terra, vir pessoalmente aqui nos trazer a orientação para essa mudança, né? Planeta de regeneração. Então, graças a Deus, o nosso coração, a nossa mente, está evoluindo, está se harmonizando com as leis divinas. E com isso nós temos um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade, compreensão diante dos desafios da vida. Com certeza, cada um de nós aqui, especialmente os jovens que estão aqui, nós temos que passar por uma série de situações e que essas situações nos traga a paz, nos traga a harmonia, nos traga um olhar de amor para as pessoas, para os diferentes, para as situações que vivemos na Terra. Então pedimos muito a Deus que nos ampare, que nos ajude a superar todas as dificuldades que são lições para o nosso crescimento espiritual. Então, dessa forma, nós vamos buscar força, serenidade, compreensão diante da vida e colocar amor à frente de tudo, que a lição de Jesus se resume no amor, né? Então, se nós amamos o Cristo, trazemos o Cristo em nosso coração,
nós precisamos aprender a amar cada vez mais. Então, as orações que nós vamos fazer agora é uma forma de amor, é uma forma de entrarmos em contato com o nosso Pai, que nos deu a vida e nos criou para a felicidade. Então, possamos fazer a nossa parte. Vamos começar as nossas orações para os irmãos desencarnados, para aqueles que cumpriram a sua missão na Terra e hoje estão vivos em outra dimensão, no plano espiritual, em algum lugar na casa do nosso Pai. Aí nós lembramos dos nossos familiares, dos entes queridos, aquela mãe, aquele pai, aquele avô. Nós temos uma família imensa no plano espiritual. Todos os nomezinhos que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, e para tantos irmãos desencarnados que vieram hoje aqui estudar conosco, né? Então seja um momento de muita luz, de muito amor para todos esses irmãos. Senhor, fazei no instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver ódio que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é uma homenagem que nós fazemos a todos esses irmãos desencarnados, né, que estão nessa luta, continuando no plano espiritual a sua evolução, o seu estudo. Que Deus os abençoe, que Francisco de Assis, que a nossa irmã Clara também ajude nesse processo de evolução e que eles fiquem em paz. Sigam sempre as orientações de Jesus. Graças a Deus. E essa energia bonita que nós temos aqui, que cada um de nós aqui presente ajudou a construir, nós queremos dividir essa energia. Dividir primeiramente para a nossa casa, né? Nós viemos aqui buscar uma energia de bênção, de luz, de paz, de harmonia para as pessoas que estão em casa e não puderam chegar aqui. Então, para todos os nossos lares, que as irradiações sejam feitas positivas, que Jesus possa entrar na nossa casa, colocar a mão na cabeça das pessoas que lá estão, ajudando a elas a despertar para o caminho do bem, para o caminho do amor. Não só os encarnados, desencarnados que porventura estejam nesses lares, que também sejam abençoados. Aí nós partimos para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos familiares, os nossos amigos, inimigos que houver, que Deus possa levar essa irradiação carinhosa aqui presente em torno de nós, e que nós possamos nos transformar sempre no instrumento de Deus. Sempre, sempre. Muita luz a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação.
que esses lares sejam abençoados. Eu peço pelo lar da nossa irmã Diana, que veio hoje a primeira vez na nossa casa, que ela receba esse carinho, que ela seja abençoada, e a nossa gratidão. E também precisamos muito de saúde, né? Tudo isso que foi falado aqui, toda segunda-feira, nós escutamos algumas dicas de conquistarmos a saúde. E só teremos a saúde plena quando nós estivermos harmonizados com as leis divinas. E a lei divina é a lei de amor. Então, quanto mais amor eu tiver no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, mais saúde eu vou ter. Não tem outra forma, né? Porque qualquer desequilíbrio vai mexer com as nossas células, com o nosso organismo, nos desequilibrando. Então, o Evangelho de Jesus, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, é o grande antibiótico, é o grande remédio que nós precisamos para a nossa vida. Lógico que é todo um processo, não é de uma hora para outra que a gente muda, né? Mas nós vamos devagar, compreendendo a mensagem do Cristo e levando essa mensagem à nossa volta. Então, nesse momento, nós queremos fazer o pedido de visita médica para aqueles nomes que nós colocamos na caixinha, né, de visita médica, que esses irmãos sejam atendidos. Quero pedir muito pelo nosso irmãozinho Vicente, de 7 anos, o Urubatão está tomando conta dele, tenho certeza disso, e tantos irmãos que estão precisando desse carinho, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, irmãos que estão pela rua, que Deus possa ajudar todos eles com muito carinho. E cada um de nós aqui possamos lutar pela nossa saúde mental, que está sendo muito exigida dos momentos de mudança para o planeta de regeneração. Então, precisamos cuidar da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio diante desses desafios que estamos passando na Terra. E a gente lembra daquela música que a gente gosta de cantar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Ele estará presente toda vez que nós precisarmos dEle, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física. Pedimos por todos os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica e pedimos por todos nós, mais uma vez, para que possamos sair daqui hoje renovados, com muita fé, com muita serenidade diante dos desafios da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Lembramos que a nossa casa faz um tratamento para a saúde, né? No primeiro sábado de cada mês, as nossas operações espirituais. As inscrições estão abertas, né? Então, quem quiser fazer a operação espiritual, é só depois ir na secretaria fazer a inscrição, ok? Lembrar também que a nossa casa tem sessão às quintas-feiras, às 15 horas, né? Uma sessão como essa também é importante. E nós temos vários cursos online. Lembrando que a evangelização retorna somente em março.
Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela presença de idosos. Obrigado a Diana, a sua mãe aqui presente, pelo carinho da presença. Que Deus proteja no retorno aos lares de todos vocês. E nós chamamos vocês para o último momento, que é o momento do passe, né? É o passe individual na salinha aqui ao lado. Que Deus abençoe a todos.